Olá, sou o professor Catian, do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Vamos para mais uma videoaula resolvendo as questões do concurso da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes para auxiliar de desenvolvimento infantil. Prova realizada no dia 12 de setembro de 2021. A prova foi realizada pela Fundação VUNESP. Vamos resolver as questões números 16 até 30 de matemática. Aproveita, faça a sua inscrição no meu canal. Então vamos para a resolução dessas questões. Questão número 16. Um grupo de 60 alunos irá participar de atividades esportivas. Desse total, 1/5 participará do torneio de basquete, 1/4 do torneio de vôlei e 13 alunos participarão do torneio de futebol. Os demais alunos desse grupo participarão das apresentações de ginástica. Sabendo-se que cada aluno participará de apenas uma das atividades, então, em relação ao grupo inicial de alunos, aqueles que participarão das apresentações de ginástica correspondem à seguinte fração. Então, vamos resolver essa questão utilizando um conceito de equação do primeiro grau, informando que, necessariamente, as questões resolvidas não têm necessidade de utilizar equações do primeiro grau. Então, vamos lá. Vamos chamar de x a quantidade de alunos que irão participar das atividades de ginástica. Então, nós teremos, equacionando, 1/5 participará de basquete, então 1/5 de 60. 1/4 de voleibol, 1/4 de 60. Mais 13 alunos que participarão do futebol, mais 13 de ginástica, dá um total de 60. Vamos calcular esses valores aqui que são números inteiros. 1/5 de 60 é 60 dividido por 5, 12 alunos. 1/4 é 60 dividido por 4, 15 alunos. Mais 13, mais x, dá exatamente 60 alunos. 12 mais 15 mais 13 dá 40. Logo, 40 mais x igual a 60. Esse 40 passa por o segundo membro aplicando a operação inversa, ou então mudando de sinal. X, que é a quantidade de pessoas do grupo de ginástica, vai ser 60 menos 40. 60 menos 40 dá exatamente 20 alunos participarão do grupo de ginástica. Logo, a fração correspondente será 20/60. Simplificando por 20 e por 20, eu tenho exatamente a fração equivalente, 1/3. Alternativa letra B. Vamos para a questão seguinte. Uma pessoa comprou algumas peças de roupa em uma loja. A tabela mostra o número de peças compradas e seu respectivo valor unitário. O valor total gasto na compra vai ser dividido em 3 parcelas iguais. Pergunta-se qual o valor de cada parcela. Questão também bem simples. Então, vamos calcular o total gasto pela pessoa. Camisetas, ela adquiriu 3. Unitário, R$ 42,50. Logo, teremos R$ 127,50. Calça, a pessoa adquiriu 2 peças, a um preço unitário de R$ 115,80. Logo, R$ 231,60. Blusa, 3, a um preço unitário de R$ 68,30. Dá um total de R$ 204,90. Totalizando aqui, nós temos o gasto total, R$ 564, que vai ser dividido em 3 parcelas iguais. Então, basta dividir R$ 564 dividido por 3, que dá exatamente R$ 188. A alternativa letra E.
Vamos para a questão número 18. Em uma estante há determinado número de livros que serão colocados em caixa, cada uma delas com o mesmo número de livros. Em cada caixa pode ser colocados 15 livros, ou 18 livros, ou 20 livros. E qualquer que seja a opção, não restará livro algum na estante. Pergunta: qual o menor número de livros que pode estar na estante? É uma questão bem recorrente em concursos públicos realizados pela Fundação VUNESP. Nós vamos utilizar o conceito de MMC, mínimo múltiplo comum, que é exatamente o menor número de livros que tem na estante. Então, para achar o mínimo múltiplo comum, o menor múltiplo comum, eu vou utilizar a chamada decomposição simultânea. Então, nós colocamos os três números aqui, um ao lado do outro. Vamos dividir esses três números pelos números primos. Lembrando que os números primos são aqueles que têm somente dois divisores. Então, nós temos números primos 2, 3, 5, 7, 11 e assim por diante. Então, vamos dividir esses três números pelo primeiro divisor primo. Não tem necessidade de ser comum. Se um deles é divisível por 2, então dividimos por 2. Quando não é divisível, nós repetimos. Então, repetimos o 15, 18 dividido por 2 dá 9. 20 dividido por 2 dá 10. Então, nós temos 15, 9 e 10. Vamos dividir novamente por 2, porque tem um deles divisível por 2. Então, vai ficar, repete o 15, repete o 9 e 10 dividido por 2 dá 5. O próximo número primo que vai ser divisor desses três é o 3. 15 dividido por 3 dá 5. 9 dividido por 3 dá 3. 5 não é divisível, repete-se. Então, nós temos aqui 5, 3 e 5. Ainda tem divisão por 3. Então, repete o 5. 3 dividido por 3 dá 1. 5, repete. O próximo número primo divisor desses três é o 5. Então, 5 dividido por 5 dá 1. Repete 1. 5 dividido por 5 dá 1. Nós concluímos que o menor múltiplo comum, que vai ser a quantidade de livros da estante, é o produto desses fatores primos. Ou seja, é o menor múltiplo comum de 15, 18 e 20, que será 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Multiplicando isso aqui, 2 vezes 2 dá 4, vezes 3 vezes 3 vezes 5 dá 180 livros. Portanto, a quantidade de livros que há nessa estante é exatamente a alternativa à letra C. Questão número 19. Também uma questão bem recorrente em concursos públicos realizados pela Fundação VUNESP. Uma fita azul com 3 metros de comprimento e uma fita amarela com 2,5 metros serão totalmente cortadas em pedaços iguais, cada um deles com o maior comprimento possível. Nessas condições, o número total de pedaços obtidos será. Nós não temos necessidade de utilizar o conceito que vamos explicar. Por quê? Ele quer saber quantos centímetros deve ter cada uma dessas fitas, o maior. Depois fazer a divisão. Então, vamos primeiramente transformar essas medidas das fitas em centímetros. 3 metros, lembrando que 1 metro corresponde a 100 centímetros, 3 metros, 300 centímetros. 2,5 metros é 2,5 metros vezes 100, 250 centímetros. Portanto, dá para observar aqui que cada peça, o maior número que divide esses dois números é exatamente o 50. Então, como os pedaços das duas fitas terão comprimentos iguais, concluímos que deverão ter 50 centímetros.
Nós vamos resolver isso aqui, já revisando com uma outra futura prova, utilizar o maior divisor comum, o chamado MDC, de 300 e 250, resolvendo também pela chamada decomposição simultânea. Então, 300 e 250. Agora nós vamos dividir pelos divisores primos. Lembrando que nós temos que pegar o divisor comum. Então, quando o número primo for comum, eu vou colocar em vermelho. Então, 2 é um divisor comum, ou seja, divide os dois. 300 dividido por 2, 150. 250 dividido por 2, 125. Então, nós temos aqui 150 e 125, ainda é divisível por 2, só que não é divisor comum. Então, eu vou colocar em preto. 150 dividido por 2 dá 75. 125 não é divisível, vou repetir. Desses dois números aqui, nós temos um deles divisível por 3. O outro não. Portanto, não é divisor comum. Então, vou colocar em preto. 75 dividido por 3 dá 25. 125 nós repetimos. Agora nós temos aqui dois números que são divisíveis comuns por 5. Então vou colocar em vermelho. 25 dividido por 5 dá 5. 125 dividido por 5 dá 25. Nós temos aqui dois números restantes, dois quocientes, 5 e 25, é divisível por 5 e é divisor comum. Logo, vou colocar em vermelho. 5 dividido por 5 dá 1, 25 dividido por 5 dá 5. Vamos dividir novamente por 5, só que não é divisor comum, eu vou colocar em preto. Então, repete o 1, divide 5 por 5, dá 1. Logo, nós concluímos que o maior divisor comum são os fatores que estão em vermelho. Então, o maior divisor comum, o maior número que divide simultaneamente esses dois números é 2 vezes 5 vezes 5, que dá exatamente 50. Ou seja, cada pedaço da fita tem que ter 50 centímetros. Agora vamos verificar quantos pedaços. A fita azul vai ser dividida em 6 pedaços. 300 dividido por 50 dá 6 pedaços. A fita amarela, que tem 250 centímetros, vai ser dividido em 5 pedaços. Logo, a pergunta é, quantos pedaços obtidos? Basta somar 6 pedaços da fita azul, 5 da fita amarela. Dá um total de 11 pedaços. Alternativa letra D. Continuando. Questão número 20. Em uma sala há 20 alunos, dos quais 60% falam inglês. Entre os que falam inglês, 75 são meninas. Sabe-se que nessa sala há 12 meninos que não falam inglês. Assim, o número total de meninas da sala é. Então, uma questão interessante de porcentagem. Total de alunos, 40. A primeira informação. Desses 40, 60 falam inglês. Portanto, 60% de 40. Lembrando que não precisa nem fazer regra de 3 simples. 60% é 0,60 vezes 40. Efetuando esse produto, vou encontrar o total de pessoas que falam inglês. 24 falam inglês. Desses 24 que falam inglês, tem uma informação. 75 são meninas. Logo, nós podemos calcular o total de meninas, que é exatamente 0,75 vezes 24. 75% é 0,75. Multiplicando por 24, eu encontro 18 meninas que falam inglês. Agora observe, a pergunta é o número total de meninas da sala. Então nós temos o seguinte: total que falam inglês, 24.
Desses 24, 18 são meninas. Logo, o restante são meninos. Então, nós temos 6 meninos que falam inglês. A informação do enunciado é que 12 não falam inglês. Portanto, nós temos 12 que não falam inglês e 6 que falam inglês. Nós temos um total de 18 meninos. 12 não falam inglês, 6 falam inglês, portanto, 18 meninos. Portanto, nós temos total de alunos 40 menos 12 meninos, eu tenho 22 meninas. Porque a pergunta é, total de meninas. Alternativa letra A. Questão 21. Uma empresa com 45 funcionários funciona em um prédio de 2 andares. A razão do número de funcionários que trabalham no primeiro andar para o número de funcionários que trabalham no segundo andar é de 2 para 3, 2/3. A pergunta é, número de funcionários que trabalham no primeiro andar. Esta é uma questão também recorrente em concursos da VUNESP. Então, presta atenção, não tem necessidade de resolver algebricamente. Observe, nós temos aqui a fração correspondente ao número de funcionários do primeiro para o segundo é de 2 para 3. Então, a fração equivalente aqui, todas as frações equivalentes, se eu multiplicar aqui por um número natural, vou encontrar a fração equivalente, cuja soma tem que ser 45. Então, observe, se eu multiplicar por 2 o numerador, eu tenho 18. Se eu multiplicar o denominador por 9, eu tenho 27. Somando 18 do primeiro andar, 27 do segundo, dá exatamente os 45 funcionários. Portanto, a fração equivalente a 2/3 é 18/27. Logo, o número de cima indica os funcionários que estão no primeiro andar. 18 funcionários no primeiro andar. A alternativa letra E. Questão 22. Uma pessoa comprou queijo fatiado para colocar em sanduíches. Se ela colocar 2 fatias de queijo em cada sanduíche, esse queijo comprado irá durar 9 dias. Mas, se ela colocar 3 fatias de queijo em cada sanduíche, então o queijo comprado irá durar apenas. Questão também bem interessante, é uma questão algébrica, sem necessidade de utilizar equações. Então, vamos lá. A quantidade de queijos, fatias compradas, vai ser 2 fatias vezes 9 dias. Portanto, ela comprou 18 fatias. Essas 18 fatias vai ser dividido em quantos dias? Colocando 3 fatias. Então, basta pegar 18 fatias dividido por 3 fatias, vai exatamente o queijo comprado durar exatamente 6 dias. Alternativa letra C. Ou melhor, a alternativa letra B. Vamos para a questão número 23. Um auxiliar de desenvolvimento infantil realizou em determinado dia 3 tarefas. Na primeira, gastou 1 hora e 40 minutos e na segunda, 75 minutos. É sabido que as 3 tarefas juntas levaram um total de 5 horas. Logo, o tempo gasto na realização da terceira tarefa foi. É uma questão interessante que eu devo transformar todos os dados das tarefas em minutos. Então, nós temos o seguinte. Primeira tarefa, 1 hora e 40 minutos. 1 hora é 60 minutos, mais 40 minutos, 100 minutos. A segunda tarefa já está em minutos, 75 minutos. Logo, a terceira tarefa, vamos colocar X minutos. O total das 3 tarefas é 5 horas. 5 vezes 60 dá 300 minutos. Então, nós temos total 5 horas, 300 minutos. Aqui vamos
resolver através de uma equação, que não necessariamente seja possível. Então, nós temos aqui 100 minutos da primeira, mais 75 da segunda, mais x da terceira, dá 300 minutos. Somando 100 mais 75, dá 175 minutos, mais x igual a 300. Novamente, caímos numa equaçãozinha do primeiro grau. Logo, x será igual a 300 menos 175 minutos. Efetuando essa subtração, nós encontraremos x igual a 125 minutos. Como a alternativa está em minutos, 125 minutos corresponde a 2 horas, que é 120 minutos, mais 5 minutos. Logo, a alternativa letra D. Questão 24. O preço individual para uma festa beneficente custa R$30. Nessa festa, qualquer refrigerante custa R$6 e qualquer salgado custa R$4. Uma família de 4 pessoas foi a essa festa e gastou com o ingresso, refrigerantes e salgados o total de R$232. Ou seja, o gasto total foi de R$232. Se essa família gastou com refrigerantes R$48, é correto dizer que o número total de salgados consumidos por ela foi, ou seja, o total de salgado da família toda. Então, nós temos o seguinte: 4 ingressos a 30 é o total de gasto dos ingressos, mais R$48 com refrigerantes, mais X com salgados. Esse total é equivalente a 232. Também é uma questão que não precisa ser resolvido necessariamente utilizando uma equação do segundo grau. Então, aqui nós temos 4 vezes 30 dá 120, mais 48, mais x igual a 232. Somando 120 mais 48 dá R$168, mais o gasto em salgadinhos igual a 232. X vai ser o total 232 menos 168, que dá exatamente, gastou em salgados R$64. A pergunta é, qual o total de salgados? Como cada salgadinho custa R$4, basta dividir R$60 dividido por 4. Dá exatamente 16 salgados. Alternativa letra C. Questão 25. Marta comprou um pacote com 20 salgados, ou melhor, 20 docinhos. Comeu 2. Dos docinhos restantes, deu 3 para cada um de seus filhos. E ainda sobraram 6 docinhos no pacote. Pergunta-se o total de filhos de Marta. Também é uma questão bem recorrente em concursos da Fundação Vunesp, que também não tem necessidade de resolver utilizando equaçõezinhas. Basta resolver algebricamente. Então, nós temos quantidade de docinhos, 20. Vamos resolver utilizando os enunciados, os dados do enunciado. Marta comeu 2, portanto, restaram 18. Desses 18, deu 3 para cada um dos filhos e sobraram 6. Então, poderia fazer o cálculo utilizando simplesmente operações básicas. Vamos chamar de x o número de filhos. Portanto, 3 vezes a quantidade de filhos, mais 6 docinhos dá 18. Caímos novamente numa equaçãozinha do primeiro grau, equivalente à anterior. Então, nós temos 3x, onde x é a quantidade de filhos, será 18 menos 6. 18 menos 6 dá 12. Então, 3 docinhos vezes a quantidade de filhos é igual a 12. X vai ser 12 dividido por 3, logo
x igual a 4 filhos. Alternativa letra C. Questão 26. Uma pessoa comprou uma calça e uma camisa, pagando o total de R$350. Se o preço da camisa foi igual a 2/3 do preço da calça, então o preço da camisa foi. Então, também é uma questão bem simples. Vamos chamar de x o preço da calça. Então, nós temos o preço da calça mais 2/3 do preço da calça, que é o preço da camisa. 2/3 do preço da calça é o preço da camisa. Somando isso aqui, o preço da calça mais o preço da camisa, que é 2/3 de x, dá um total de R$350. Então, nós temos aqui. Vamos tirar o mínimo múltiplo comum. O mínimo é 3. Dividido por 1, dá 3. Vezes x, 3x. 3 dividido por 3 dá 1. Vezes 2x, 2x. 3 dividido por 1 dá 3. Vezes 350, 1050. Esse denominador comum nós podemos cancelar. Então, nós temos aqui 3x mais 2x igual a 1050, onde x é o preço da calça. 3x mais 2x dá 5x, igual a R$1.050. Esse fator 5 passa dividindo, então x, que é o preço da calça, será 1.050 dividido por 5. Efetuando essa divisão, encontramos o preço da calça, que é R$210. A pergunta é o preço da camisa. O preço da camisa é 2/3 do preço da calça. Então, 2/3 vezes 210. 2 vezes 210 é 420 dividido por 3. Efetuando essa divisão, nós encontraremos R$140. A alternativa letra D. Questão 27. De média. O gráfico apresenta algumas informações sobre o número de alunos das turmas A, B, C e D de uma mesma série. Supondo-se que na média há 35 alunos por turma, o número de alunos da turma B supera o número de alunos da turma D em. Então, nós temos aqui um gráfico. Turma A, quantidade de alunos. Turma de B, 40. Turma C, 30. E turma D, não sabemos. Então, nós temos. A média é 35. Lembrando que a média é a soma dessas 4 medidas dividido por 4. Então, 36 de A, 40 de B, mais 30 de C, mais a quantidade D, dividido por 4, é equivalente a 35, porque a média é 35. Somando 36 mais 40 mais 30, eu tenho 106. Mais D dividido por 4 é 35. Nós temos aqui uma equação, uma proporção. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, nós temos 106 mais D vezes 1 é igual a 4 vezes 35. Multiplicando 4 vezes 35 dá 140. Caímos novamente numa equação do primeiro grau. Então, D, que é a quantidade de alunos da turma D, vai ser 140 menos 106, que dá exatamente 34 alunos da turma D. A pergunta é, a turma B supera o número de alunos de D, enquanto a turma B tem 40 alunos, a turma D 34. Portanto, 40 alunos menos 34 alunos, a turma B tem 6 alunos a mais do que a turma D. Alternativa letra A. Questão bem interessante. Questão número 28. Um pátio retangular ABCD com 14 metros de largura teve parte de sua área recoberta por placas de borracha.
conforme mostra a figura. A placa de borracha é essa em cor azul. Sabe-se que a área da parte recoberta com placa de borracha corresponde a 1/8 da área total do pátio. Então, o comprimento desse pátio, indicado na figura por x, é igual. Questão também bem interessante de áreas. Então, vamos lá para a resolução. A área recoberta com placas é 1/8 do total. Então, nós temos a área da placa de borracha é 1/8 da área total. Só que aqui nós podemos achar a área total, que é 14 vezes 3. Ou melhor, achar a área emborrachada, que é 1/8 da área total. 14 vezes 3 dá 42. Então, nós temos 1/8. A área total, observe, é 14 vezes x. A área emborrachada é 42. Então, nós temos 1/8 vezes 14x é igual a 42. Então, nós temos 14x dividido por 8 igual a 42. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, nós temos 14x é igual a 8 vezes 42. Multiplicando 42 vezes 8 dá 336. Portanto, o comprimento da área retangular será x igual a 336 dividido por 24. Efetuando essa divisão aqui, nós encontraremos x igual a 24 metros. Logo, alternativa letra E. Questão 29, também uma questão de geometria. Uma mesa retangular A e uma mesa quadrada B têm as dimensões de seus tampos em centímetros, indicadas na figura. Se o comprimento do tampo da mesa A é 3,8, logo o perímetro do tampo da mesa B é igual a... Então, lá, lembrando que perímetro é a soma das 4 medidas. Então, nós temos aqui, esse tampo retangular tem 70, aqui é 70, aqui é x mais 80 e aqui é x mais 80. Essa soma aqui é equivalente a 3,8 metros. Então, nós temos... Vamos achar o x desse tampo retangular. 70 mais x mais 80 mais x 80. Ou melhor, vamos organizar. 70 mais 70 mais x mais 80 mais x mais 80 é igual a 3,8 metros. Cada metro mede 100, portanto, 380 centímetros. Vamos resolver essa equação. 70 mais 70 mais 80 mais 80 dá 300. Então, 300 mais 2x igual a 380. Passando 300 para o segundo membro, tenho 2x é igual a 380 menos 300, que dá exatamente 40. Então, 2x igual a 80. X vai ser 80 dividido por 2. Então, x igual a 40 centímetros. Ou seja, essa medida aqui mede 40 centímetros, que é exatamente o x do tampo quadrado. Então, o tampo quadrado mede 40 por 40. A pergunta é, quanto é que vale o perímetro? O perímetro aqui de um quadrado é 4 vezes o lado. Portanto, 4 vezes 40 dá 160 centímetros. Transformando isso aqui em metro dividido por 100, eu vou encontrar x igual a 1,6 metros. Alternativa letra B. Questão 30, uma questão de geometria espacial.
Volume. A figura mostra as medidas internas de um recipiente que tem a forma de um prisma reto de base quadrada. Se a capacidade máxima desse recipiente é 2.880 centímetros cúbicos, então o perímetro da base lembrando que a base é esta figura aqui quadrada. Vamos para a resolução. Volume, a capacidade de um paralelepípedo reto retângulo ou de um prisma reto é área da base vezes a altura. A base aqui é um quadrado. Então, a base é x vezes x. A altura é exatamente esses 20 centímetros. Então, fica x quadrado vezes 20 é igual a 280 centímetros cúbicos. Então, nós temos 20x quadrado igual a 2.880. Esse fator 20 posso passar dividindo. Então, o quadrado de x é 2.880 dividido por 20. Efetuando essa divisão, nós encontraremos 144. Logo, x é a raiz quadrada positiva de 144. Logo, a raiz quadrada de 144 é 12. Então, x é 12 centímetros. Ou seja, a medida do lado do quadrado da base mede 12. A pergunta é, quanto é que mede essa área? Lado vezes lado. Ou melhor, voltando. Perímetro da base. Perímetro de um quadrado é 4 vezes a medida do lado. 4 vezes 12. 48 centímetros. Logo, resposta alternativa, letra A. Terminamos a resolução das questões de matemática da prova realizada pela Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, pela Fundação VUNESP. Aproveita, faça sua inscrição no meu canal, ative o sininho para receberem as nossas novidades. Gostou? Dá um like. E vocês que estão estudando para outros concursos que serão realizados pela Fundação VUNESP, acessem a playlist Matemática Básica para Concursos. Lá vocês encontrarão várias questões de concursos públicos realizados pela Fundação VUNESP. O link está na descrição desta videoaula. Espero que tenha gostado e até as próximas.